Eu quero trazer esta de como é que eu supero uma traição em três fases. Em três fases. E a primeira fase é a fase humana, a segunda fase é a fase. Olá, bem-vinda e bem-vinda a mais um episódio da Andrea TV, o sítio ideal para estar se queres aprender a viver a vida dos teus sonhos em plena abundância e também o negócio dos teus sonhos. E hoje estás cá. Gratidão por estares cá. Hoje é um tema bastante, digamos que toca nas dores mais profundas, no coração da dor do que é ser humano, do que é estar no planeta Terra, do que é aprender, do que é manter o coração aberto e toda a nossa existência aberta, toda a nossa energia aberta a ser transformados pela vida, às vezes através da dor. E o tema é como superar uma traição com liderança espiritual, como passar da dor a poder terreno, a poder material, a poder espiritual. E trago-te três fases para, estava aqui uma aranhita, para renascer. Então, se ainda não sabes, mas eu passei neste último mês e meio, ou seja, por aquilo que eu chamo uma dupla traição, que é duas pessoas que estavam muito próximas da minha vida, que estavam a usufruir muito dos meus ensinamentos, da minha amizade, do meu amor, decidiram, sem me contar, juntar-se e criarem uma relação entre eles, amorosa, espiritual, o que seja. E o que doeu não é este facto de, olha, as pessoas apaixonam-se, porque quando há verdade, não é? Quando há esta verdade de está a acontecer isto, estou a sentir esta ligação, está a acontecer, e há esta verdade, este honrar aquilo que temos antes, a nível relacional, para mim esta integridade é um pilar daquilo que é a energia masculina saudável no planeta Terra, não é? Este pilar de sou leal, sou íntegro, à verdade, à minha verdade, obviamente, mas também à relação que eu mantenho com o outro. Então, quero já aqui dizer que traição realmente não é que outra pessoa se apaixone por outra, porque isso pode acontecer a qualquer pessoa. A traição é não há verdade. Não há verdade. Não há verdade. Ou seja, há relações próximas onde, em vez de escolher, vamos sentar e falar desta verdade difícil, não é? Alguém escolhe, não vou falar sobre esta verdade. E eu tive um sentir nesta direção, mas decidi ficar em silêncio, até que depois se tornou, digamos, público, não é isto? Então eu senti também que não é por acaso, não é? Eu, enquanto mentora, e este é, digamos, o lado da entrega absoluta do que é ser mentora, quando nós escolhemos ser mentores de algo, não é? E eu escolhi ser mentora da abundância. E para mim a abundância, muito mais que dinheiro, é a realização máxima da nossa alma no planeta Terra. É chegar ao final da vida e dizer, eu vivi a vida que eu vinha cá viver, aprendi o que tinha que aprender, vivi os meus sonhos, tipo, estou realizada. Para mim isto é abundância. Então, enquanto mentora da abundância, a vida vai-me trazer desafios para eu lidar com eles, para poder ser esse exemplo de cura no mundo, porque esse é o meu serviço. É digerir estas situações e trazê-las para o mundo. Em 2022, quando aconteceu, surgir-me um tumor, e eu decidi dentro de mim, eu vou curar este tumor em 3 meses, me chamo Andrea Viana, e assim foi. Eu passei por um processo que conto nos meus livros. No primeiro livro, Manifesta a Tua Vida de Sonho, talvez se eu tinha aqui, tenho lá dentro. Manifesta a Tua Vida de Sonho, eu conto todo esse processo de como é que eu manifestei essa cura, não é? Então, tudo aquilo que me acontece, eu digiro, não é? Faço esta digestão, vivo o processo como uma humana, não é? Uma mulher normal, como outra qualquer, que tem ferramentas há mais de 20 anos para transformação, para transformar o chumbo em ouro, que é este lugar da dor, em poder pessoal, e deste poder pessoal depois construir uma nova vida com aquilo que a vida nos traz de dor, ou seja, a ideia é transformar. E este é o meu dom. É isto que eu trago ao mundo, é tipo esta alquimia interior e esta realização máxima no nosso potencial máximo, naquilo que é a cura, o desbloqueio e a cura da energia feminina e naquilo que é o desbloqueio e a cura da energia masculina.
e da união entre elas. E quando nós fazemos este processo, nós conseguimos dar saltos quânticos. E é verdade que quero também aqui ressalvar neste vídeo que toda a gente tem a liberdade individual para fazer aquilo que quer. Não é? Nesta vida, Deus, esta qualidade superior, deu-nos a vida, não é? Isto é uma crença que eu tenho, que é altamente questionável, mas isto é sob a crença que eu vivo a minha vida e que me tem servido a estar cada vez mais feliz e a encontrar um sentido a tudo aquilo que acontece. Então mais do que é verdade ou não é verdade, é mais tipo, o que é que te faz feliz? E o que é que dá sentido àquilo que acontece? O que te acontece a ti, não é? Que encontres esse sentido para estar ainda mais realizada, mais feliz, mais plena. Então é verdade que na vida todos temos o livre-arbítrio. Todos nós temos a liberdade de escolher o caminho que nós quisermos. Não é? E podemos efetivamente escolher o caminho da traição. E eu quero trazer esta de como é que eu supero uma traição em três fases. E a primeira fase é a fase humana, a segunda fase é a fase transpessoal, transhumana, digamos assim, que é tipo ver o todo, e a terceira fase é criar um eu futuro. Não é? Estas três fases trazem uma cura. Não é? E a primeira fase, esta fase humana, é muito relacionada com aquilo que eu escrevi no meu segundo livro, que é os 7 bloqueios capitais. Como é que eu vivo uma jornada, como é que eu desbloqueio a minha abundância através dos 7 bloqueios capitais que estão ligados aos 7 chakras, que são os 7 centros energéticos. E cada centro energético traz uma qualidade de aprendizagem. Né? Primeiro, segundo e terceiro chakra trazem este lugar de eu existo e aquilo que eu sinto existe. E aqui é o lugar de aceitar e afirmar a dor. É tipo, houve uma traição real, houve uma não verdade, houve 2 seres humanos que escolheram separar-se, não é? De mim, neste caso, ou da pessoa que vive a traição, escolheram separar-se, muitas vezes o problema é que nem sequer se escolhem separar, não é? Porque às vezes acontecem as traições dentro do casamento, e isto tem várias nuances, mas aqui esta primeira etapa é muito uma etapa humana. Já dizia Carl Jung, só podemos transcender um ego forte. E o ego forte vem de nós nos enraizarmos e de encontrarmos o nosso lugar. Não é? De a pessoa que foi traída muitas vezes tem tendência a esconder-se, a não falar a sua verdade. Mesma coisa para a pessoa que foi abusada, que foi rejeitada, que foi abandonada. É quase como existe uma vergonha inerente e a sociedade alimenta essa vergonha, que é tipo, isso que é feio tu não contes a ninguém. Protege isso, tipo, não fales sobre isso. Então há aqui o silêncio, que é o silêncio da rainha, que é o silêncio digno, mas depois há o silêncio, que é aquele silêncio do abuso, é aquele silêncio da culpa, é o silêncio da vergonha, é o silêncio de, meu Deus, será que fiz alguma coisa errada e que agora tenho que me calar? Há o silêncio da sobrevivência emocional, há o silêncio até do tratamento de silêncio, que é uma violência emocional, que é tipo, eu não vou falar contigo, vou ficar em silêncio, como uma forma de punir emocionalmente outra pessoa. Ou seja, há toda esta, digamos, esta quantidade de experiência e respostas emocionais que podem ser interpretadas como manipulação energética, manipulação emocional, manipulação mental. E é importante a pessoa que vive uma traição dar espaço a este lugar humano. Não é? Muitas vezes contratar um terapeuta, contratar um psicólogo, ou seja, para dar espaço. Não é para destruir o outro, é para encontrar a sua verdade emocional e resgatar e poder transformar esta dor que é real. Não é? A dor da traição é real, a dor do abandono é real, a dor do luto, não é? Que muitas vezes tem que se fazer, porque muitas mulheres que estejam nessa integridade vão dizer, ok, depois desta traição, há aqui uma morte, há aqui um processo, mesmo que não haja uma separação definitiva, há um processo de, eu tenho que me afastar, eu tenho que me distanciar para me encontrar dentro. Não é? Então este processo humano de respeitar aquilo que sentes, o que é que isto me faz sentir? Porque o fácil é partir para a defesa, partir para o ataque, mas abrir espaço com o coração aberto. Não é? Com o coração aberto, abrir espaço. O que é que está aqui a acontecer? O que é que eu estou a sentir de verdade?
E aí, nessa fase, podemos ir um bocadinho mais fundo e aproveitar uma dor gigante. E quem fala da traição pode ser um tumor, pode ser uma quebra financeira, uma dívida, algo que... Estou a ver duas borboletas aqui a dançarem juntas. Algo que é tipo, é quase como se fosses tu contigo. Não é? Tipo, há uma relação, as relações com o mundo externo quebram-se e tu voltas à tua relação contigo. De como é que eu me relaciono com esta minha parte que foi ferida? Que efetivamente está dorida? Efetivamente é real que a traição dói? Não é? E que há uma quebra de integridade nesta traição. Então tudo isto que é real, como é que eu me relaciono com esta parte ferida? Será que eu a ataco? Será que eu digo que ela é, tipo, não é boa o suficiente, que ela merece isto? Ou seja, isto, a forma como eu me relaciono com esta parte ferida, vai estar relacionada a como é que foi a minha infância. Como é que se relacionaram comigo na minha infância. E aqui há este lugar, então esta porta de abertura para a segunda fase, que é a fase transpessoal, que é a fase de, ok, isto aconteceu-me, não há nada errado em mim, não há nada errado nas outras pessoas, porque é que isto está a acontecer? Qual é o sentido disto? Qual é o para quê disto? Só que o que é que acontece? A maior parte das pessoas que estão nesta New Age, não é, espiritual, querem atravessar logo do início para tipo, ok, isto, e vão logo para este lugar transpessoal espiritual, e é chamado um bypass espiritual, naquilo que se chama a terapia transpessoal, que é a terapia, e a psicologia transpessoal é a psicologia, digamos, mais recente, mais avançada, chamamos assim, que integra a alma. E o problema, não é? O problema da psicologia positiva, o problema de, ai, vamos lá, para a frente, para a felicidade, vibrar positivo, isto aconteceu, é o melhor do mundo, pá, tiveste um aborto, não faz mal, é o melhor do mundo, aconteceu. É que anula uma parte interna profunda, que é a parte emocional, que é esta parte que vamos curar na primeira fase de a humanidade, a minha humanidade, não é? Eu sou um ser humano com emoções. Como é que lidaram com as minhas emoções? Como é que eu lido com as minhas próprias emoções? Porque estamos numa sociedade patriarcal que reprime o mundo emocional, que nos diz penso logo existe, como se o pensamento fosse supremacia em relação à emoção, mas sabe-se hoje em dia também, pelo Instituto de HeartMath Institute, pelo Instituto da Inteligência do Coração, que o coração tem mais neurónios até, ou seja, tem mais neurónios, tem 70 vezes mais força eletromagnética que o cérebro. E tem até neurónios do coração. Então, o coração é importante, esta parte humana, o que é que o meu coração sente, o que é que o meu coração precisa para curar. E depois de fazer esta fase da cura emocional, depois é ir para esta fase transcendental e é porque é que isto me aconteceu? Porque é que isto me aconteceu nesta fase da minha vida? E aí começamos a entender este efeito espelho. Como é que esta pessoa, como é que esta mulher, como é que este homem, não é? O caso da dupla traição, que é a traição da amiga e a traição do homem, como é que isto espelha? Se calhar uma traição que eu estava a fazer dentro de mim, não é? Tipo, do meu lado feminino. Como é que foi a minha relação com a minha mãe? Será que eu me senti traída pela minha mãe? Será que eu me senti que houve um momento de separação da mãe para a evolução? Não é? Isto está explicado também na Jornada da Heroína. E com o pai, não é? Como é que foi a minha relação com o pai? Como é que foi a minha relação com o pai? Houve abandono na minha relação com o pai, porque de repente o espelho, não é? Tipo, o espelho do homem que não está, que não fica, que não dá segurança emocional, que está como criança, o homem que está como criança e não como adulto de igualdade, não é? Como é que ele é o espelho do meu pai? Como é que ele é o espelho da minha mãe? Ou seja, observar estes espelhos e integrar estas sombras, ou seja, sair já do campo emocional da criança ferida e começar a entrar na mulher inteira de tudo o que acontece na minha vida acontece para mim. Acontece para eu ficar ainda mais crescida, acontece para eu ter ainda mais maturidade, por muito que seja doloroso, por muito que eu queira dizer é pá, o outro é o culpado, não é? Por mais que queiramos apontar os dedos, cada vez que apontamos os dedos estamos a apontar para nós, não é? Cada vez que o outro me está a apontar o dedo, cada vez que o outro me diz, não, porque tu foste isto, aquilo e aquele outro. É verdade, este mundo dos espelhos não está a falar sobre o outro, está a falar sobre nós, aquilo que eu vejo no outro, e aquilo que o outro vê em mim está a falar sobre ele, não está a falar sobre mim. Agora, no meio disto, se nós conseguirmos, não estar só na conversa espiritual, que é o que acontece, pessoas que dão um salto muito rápido para o espiritual, é tipo, dizendo, ok, isto é o espiritual, então eu já ignoro este lado humano. E não é para ignorar o lado humano, não é para ignorar a dor da traição, não é para ignorar a dor do abandono, é para integrá-la, é para fazermos o caminho de volta àquilo que é a inteireza,
aquilo que é o todo. E o todo é esta capacidade para aceitar tudo da vida, não é? Aceitar a minha dor, aceitar a dor do outro, abraçar tudo em nós, não é? E aí, quando nós aceitamos e até agradecemos aquilo que foi o pior que nos aconteceu, não é? Numa fase inicial foi tipo, meu Deus, isto parece o fim do mundo. Começamos a curar por dentro e a dizer, uau, eu agradeço isto que me aconteceu. Primeiro porque me mostrou a verdade de quem eu tenho à minha volta e quem são, digamos, aquelas pessoas perenes que são leais, que não fazem traição, que dizem a verdade sempre. Ou seja, é um nível de maturidade isto, né? Este nível de lealdade à minha verdade e à verdade do outro. Então dá para fazer tipo uma gratidão à purga, não é? Ao livramento, como algumas pessoas me disseram, André, isso é um livramento, é um duplo livramento, então nós agradecemos esse duplo livramento, integramos aquilo que temos que aprender, que é tipo, meu Deus, havia partes minhas ali perdidas no outro, que eu agora recupero, não é? Assim como havia partes do outro perdidas em mim, possivelmente que agora estão a recuperar, e poder alcançar este estado de paz e unidade que eu tenho vindo a aceitar. Ainda é um caminho porque é recente, é 1 mês e meio, mas é esta dança entre não ignorar este meu lado humano, pessoal, e ao mesmo tempo não ignorar também o lado espiritual, este lado transcendental, este lado que diz porque é que isto me aconteceu e que escolhe a paz e o amor e a liberdade de todos como guia, que entramos agora na terceira fase, a terceira fase que é a mais bonita do processo todo, que digamos que é a fase da borboleta, é a fase de vamos entrar no casulo e vamos criar uma borboleta, vamos criar uma nova identidade, que é aproveitar esta dor para um poder pessoal que diz assim, o que é que eu quero a partir de agora na minha vida? O que é que eu quero? O que é que eu quero construir? Não é? A quantidade de histórias de mulheres que vieram partilhar comigo as suas dores. Ou seja, há aqui um propósito também de isto aconteceu-te, Andreia, porque estás a guiar outras mulheres também a viver e a atravessar este processo e a voltar a resgatar uma inteireza. A quantidade de mulheres que me disseram, ainda estou no meio do processo, a quantidade de mulheres que me disseram, eu já saí desse processo, eu também vivi isso e agora estou com o amor da minha vida, estou com o homem mais incrível, agora tipo, estou a viver a minha vida, né? E são mulheres que muitas vezes precisam deste ciclo e que aparecem no meu mundo, porque eu sou mentora e o meu trabalho é este, é tipo, ok, vamos lá fazer esta transformação toda, desde a dor mais aguda, desde a repetição de padrão, não é? Porque às vezes nós, até não estou em muita dor, estou com um bocado de dor, mas este padrão continua-se a repetir na minha vida, seja traições, seja abandono, seja agressão, seja violência, e eu tenho aqui uma série de vídeos que sinto este chamamento a gravar sobre aquilo que é muito temas urgentes de saúde emocional no mundo, de saúde emocional que faz parte da saúde mental, que é um tema muito falado, que é, vamos fazer negócios desde que lugar? E claro que somos sempre Chiron, não é? O terapeuta ferido, que na sua ferida, na superação da sua ferida, ajuda outras pessoas a atravessarem este caminho e a criarem uma nova realidade. E esta tem sido a minha história, de com todas as feridas que a vida me vai trazendo, eu aproveito a ferida, aproveito a dor, aproveito a sombra para criar novas realidades para mim. Então, tipo, esta terceira fase de o que é que tu queres para ti, o que é que tu queres nos relacionamentos, o que é que tu queres na tua relação contigo, o que é que tu queres que seja, o que é que seria o teu paraíso emocional, o que é que seria o teu paraíso mental, o que é que seria o teu paraíso relacional. E esta oportunidade, este caminho, que muitas vezes é muito difícil fazermos isto sozinhas, ou seja, é fundamental, ou seja, encontrar os aliados nesta fase de transformação, porque temos inimigos e este processo, não é, de evolução humana, de encarar do género, ok, ninguém está errado, é preciso uma maturidade gigante para ver, tipo, ninguém está errado, eu tenho a minha verdade, ou tenho a sua verdade, mas neste caminho, o que é que eu quero para mim? Eu quero alimentar relações com integridade, e eu nunca fiz isto a ninguém, então eu quero atrair no meu mundo, quero curar estas minhas feridas que ainda estão internas, que no passado, seja na infância, seja em vidas passadas, alguém me fez isto a mim e eu não fiquei inteira depois desta dor, então o objetivo é voltar a ficar inteira e determinar, ok, eu quero lealdade. Ainda ontem tive aqui a visita de uma amiga minha
com o seu companheiro e falávamos sobre isto, de por muito que haja esta razão transpessoal, espiritual, para que isto aconteça, que é para a evolução de todos nós, enquanto humanidade, pá, aqui é um lugar das minhas escolhas pessoais que é integridade. Integridade. A traição não é correta, por muito que lhe queiramos dar uma vestimenta espiritual, eu traí porque fazia parte. Pá, sim, faz parte de um propósito maior, Deus tem um plano maior para nós, mas continuamos a ser seres humanos, continuamos a ter princípios, continuamos a alimentar, a querer alimentar isto, e falo por mim, relações de integridade, de verdade, porque este é o nosso próximo nível, não é? De eu poder relacionar-me com outra pessoa como se fosse eu mesma. Todas as religiões do mundo falam sobre isto, de não faças ao outro o que não gostarias que te fizessem a ti, trata o outro com amor, amor incondicional, ou seja, que grande vídeo da Andrea TV para trazer um tema bastante sensível, que, como eu disse no início, toca o coração humano, na sua maior vulnerabilidade, na sua maior dor. Esta é a minha visão e eu tenho três caminhos, onde tu podes, se quiseres, sentir a afinidade, sentir o chamamento, fazer esta travessia, esta transformação, esta alquimia da dor ao poder comigo, que é tenho um curso de educação de emoções, que acho que é a base para toda a gente, uma quarentena, 40 dias a treinar a relação connosco mesmas, porque educação de emoções é treinar esta relação connosco mesmas, com os textos, com 40 textos, são 40 dias, a minha intervenção em direto não existe, ou seja, eu dou-te todo o processo e tu fazes por ti. É um programa de self-study, mas é uma jornada lindíssima, belíssima. Depois tem o programa Desbloqueia a Tua Abundância, que é o meu programa estrela, é o meu programa best-seller, é o programa que existe há 9 anos. Foi o primeiro programa que eu criei para me desbloquear a mim, para a minha abundância. Porque a abundância não é só, agora estou a ser empreendedora e estou a conseguir isto. A abundância é conseguir suster a minha missão, o meu negócio no tempo, aprendendo a desbloquear todos estes bloqueios que aparecem dentro de nós quando as coisas acontecem na nossa vida. Não é o bloqueio do medo, o bloqueio da culpa, o bloqueio da rejeição, o bloqueio do abandono, o bloqueio da repressão, o bloqueio da dúvida, da confusão mental, o bloqueio do apego. Ou seja, é toda uma jornada e aí já tens o meu apoio direto. Ou seja, um apoio semanal com um programa, digamos, um back office de programa do DTA Enciclopédia que tem tipo trabalho para um ano inteiro e é um programa de um ano. É o Desbloqueia a Tua Abundância durante um ano, de fazer esta travessia. Isto é para dores importantes e para, não só para dores importantes, mas também para objetivos importantes, desejos importantes. É tipo, digamos que é a base. Se queres manifestar um negócio e ganhar 5.000 euros por mês, Desbloqueia a Tua Abundância é a base. É tipo o primeiro investimento que deves fazer, que é para te desbloquear dentro, para aprenderes, para transformares, para poderes receber, para poderes receber e manter-te íntegra, manter-te fiel àquilo que são também, digamos, as aprendizagens universais, os princípios universais, das leis universais da abundância, e uma delas é a integridade. A integridade connosco mesmos. Integridade não é só fazer o bem, porque isso é moralidade. Integridade é sermos inteiros connosco. Sermos inteiros connosco e sermos inteiros com o outro. Sermos verdadeiros connosco e sermos verdadeiros com o outro. É tipo esta inteireza total. Então, curso de Educação de Emoções, programa Desbloqueia a Tua Abundância, que é um investimento premium, é um ano, mentoria direta comigo. E o evento DTA. O evento Desbloqueia a Tua Abundância são 3 dias comigo, em que fazemos em 3 dias, e vai acontecer já em breve, em 3 dias fazemos esta transformação da dor ao poder, para sairmos soberanas, inteiras, porque não é tanto aquilo que nos acontece na vida, e tudo nos pode acontecer na vida, a verdade é esta. E eu que trabalhei em cuidados paliativos vi as coisas desafiantes que nos podem acontecer na vida. Tudo é possível de nos acontecer na vida, mas não é sobre isso, é sobre aquilo que é que nós fazemos com aquilo que nos acontece na vida. Esse é o grande ensinamento, essa é a grande libertação do ser humano. É o que é que nós fazemos com aquilo que nos acontece e como é que eu, de uma situação tão dolorosa, posso fazer a ponte para aquilo que vão ser os melhores anos da minha vida.
E isto é o que eu ofereço nos meus programas, é tipo fazer esta ponte, fazer esta transição, fazer esta expansão total para uma nova era, uma nova vida que está nas nossas mãos, está no nosso poder. Por isso, se algum destes programas ressoa contigo, escreve-me, manda mensagem, partilha e vamos enquadrar aquilo que mais faz sentido para ti, para recuperar esse poder pessoal, recuperar essa inteireza, essa integridade e manifestares tudo aquilo que tu quiseres neste planeta Terra, porque esta é a verdadeira abundância. É realizar o nosso propósito, realizar tipo dinheiro, material, tipo, mas desde este lugar da inteireza e não desde a ferida, não desde a dor, que possamos ser todos inteiros e que possamos continuar a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós, com perdão, com compaixão, mas também com esta maturidade, esta inteireza de cada dia podermos ser pessoas melhores para o mundo. Um beijinho. E porquê? Porquê que isto é importante? Só mais um chega. Isto é importante e aquilo que me ajudou também na segunda fase é pensar o que é que eu quero transmitir à minha filha. Se fosse a minha filha a fazer uma coisa destas, se fosse a minha filha a trair, o que é que eu gostaria de transmitir? Qual é a aprendizagem aqui? Qual é a superação? Então pensar nos nossos filhos às vezes é tipo o motor mais poderoso para nós próprios dizermos não, eu não vou só investir aqui na melhor educação racional, científica para o meu filho, eu vou investir em mim para curar as minhas feridas, para que ele não tenha que herdar esta carga emocional, esta carga espiritual das minhas próprias aprendizagens, da aprendizagem da linhagem. Então, às vezes este investimento que fazemos em nós é o melhor investimento para a nossa família a longo prazo. E é isso que eu estou a fazer comigo e é o exemplo que eu quero continuar a ser no mundo. Agora sim, beijinho e vemos por aí na internet.